Olá! Hoje em nossa explanação abordaremos a sucessão de uma série de eventos históricos que desembocaram na Segunda Guerra Mundial. Entendo que os tópicos enfatizados aqui pavimentaram o caminho do desastre. Pessoas sensatas, nesta época, perceberam que a tempestade se avizinhava. E, de fato, a tempestade desabou. O destino, assim como as tempestades, anuncia sempre a sua chegada, mas só os muito observadores conseguem captar os sinais que precedem a mudança. Veremos, em rápidas pinceladas, 8 passos que levaram ao conflito mais assombroso da história da humanidade. A Caixa de Pandora foi aberta no ano de 1914 e durante um breve período de 21 anos manteve-se fechada. Mas em 1939, a caixa foi reaberta e as desgraças desabaram pesadamente sobre o mundo. Os 8 passos foram os seguintes: o tenso cenário do período entre guerras, uma nova paz armada que precedeu a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 nos Estados Unidos, em seguida esta crise se espalhando pelo mundo, o New Deal, ou o novo acordo criado pelo presidente Roosevelt, a situação das democracias liberais no pós-guerra, o advento do comunismo no mundo e o stalinismo na União Soviética. Logo em seguida, nós iremos abordar sobre o nacionalismo exacerbado e os regimes totalitários surgidos na Europa nesse tempo. Comecemos então abordando sinteticamente o tenso intervalo de 21 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Comecemos então. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa e os países que participaram deste conflito queriam a paz. Apesar disso, o pós-guerra foi apenas o prelúdio, ou seja, o anúncio de uma guerra maior ainda. Ao longo de 2 décadas, surgiram motivos suficientes para desencadear um novo e gigantesco choque armado. Os anos do pós-guerra constituíram um período de crise econômica, política e social. O capitalismo liberal viveu sua primeira grande crise. Na Europa, a crise econômica preparou o terreno para o surgimento de regimes totalitários. Então, comecemos falando sobre a nova paz armada. Após a guerra, a decadência da Europa tornou-se evidente. Todos os países que participaram do conflito, inclusive os países vencedores, estavam arruinados financeiramente. Os Estados Unidos se tornaram os grandes credores do mundo do pós-guerra. O centro da economia mundial se transferiu para o continente americano. Apesar de se tornarem o novo centro da economia mundial, os Estados Unidos não aderiram à Sociedade das Nações, preferindo manter uma atitude neutra, isolacionista. A Sociedade das Nações foi uma organização que precedeu a ONU e que tinha o objetivo de evitar que outra conflagração, semelhante à Primeira Guerra Mundial, viesse a ocorrer novamente. Esse foi um dos principais motivos pelos quais fracassou a ação pacificadora da Sociedade das Nações. Os demais vencedores da guerra utilizaram a Sociedade das Nações para promover os seus interesses. Além disso, esta entidade teve de enfrentar o boicote das potências europeias que sistematicamente anulavam suas disposições. As principais características do período entre guerras foram as seguintes: o fracasso da ação pacificadora da Sociedade das Nações, os Estados Unidos insistindo em manter uma atitude isolacionista face aos problemas europeus, o surgimento de uma nova ideologia política, o nazifascismo, que tomou o poder na Itália e também na Alemanha, e o Japão consolidando sua posição na Ásia, buscando anexar novos territórios. O regime soviético, nascido da Revolução de 1917 na Rússia, se tornando uma realidade incontestável. A economia capitalista entrando em crise a partir de 1929 e criando graves problemas políticos e sociais. E, além de tudo, o confronto ideológico entre os princípios da democracia liberal, o fascismo e o marxismo, adquirindo uma importância crescente nas relações internacionais. Falaremos agora sobre os Estados Unidos e a crise de 1929. Bem, terminada a Primeira Guerra Mundial,
os Estados Unidos entraram na era dos grandes negócios. Por causa disso, o crescimento industrial na década de 1920 foi desordenado. A febre dos negócios, baseada na especulação, provocou a crise de 1929. Os principais fatos que detonaram a crise foram a superprodução de mercadorias, a saturação e a limitação dos mercados consumidores. A expansão desmedida do crédito também teve uma grande força nisso. O descompasso entre a agricultura e a indústria. No dia 29 de outubro de 1929, a chamada Terça-feira Negra, a Bolsa de Nova York, centro do capitalismo, quebrou. A crise de 1929 resultou de um desequilíbrio entre o baixo poder aquisitivo dos consumidores e a superprodução descontrolada. O capitalismo liberal enfrentou sua primeira grande crise e estava com os dias contados. Fortunas se desfizeram do dia para a noite. De 1929 a 32, a produção industrial caiu 54%. O resultado mais imediato da crise foi a elevação do número de desempregados. Milhões de norte-americanos perderam seus postos de trabalho. Uma coisa realmente triste, lamentável e muito forte que abalou os Estados Unidos. A crise de 1929 se espalha pelo mundo. A crise afetou a economia norte-americana e logo repercutiu em outros países. Quase toda a Europa e a América Latina foram afetadas pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1930, a crise atingiu direta ou indiretamente todo o mundo capitalista. E as consequências foram a inflação, o desemprego, a superprodução, a falência de centenas de empresas. Com a crise, os Estados Unidos cortaram o crédito a outros países. Na Europa, a retração do mercado consumidor estimulou a exportação de produtos manufaturados que não tinham saída no mercado interno. Nos países não industrializados, como o Brasil, por exemplo, a crise provocou a queda no preço das matérias-primas, gerando desemprego, greves e insatisfação social. Falaremos agora sobre o New Deal, ou o Novo Acordo, que foi feito nos Estados Unidos. A superação da crise veio com reformas políticas que reformularam o papel do Estado nas economias. O New Deal, Novo Acordo, idealizado pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, acabou com o liberalismo econômico. A partir de então, o Estado teve um papel fundamental na organização da economia e na organização da sociedade. Roosevelt ocupou a presidência dos Estados Unidos de 1933 a 1945. Foi 4 vezes eleito pelo Partido Democrata. No início do seu mandato, tentou superar a crise reativando a vida econômica do país. No período conhecido como os 100 dias, o presidente adotou medidas de urgência. Essas medidas foram as seguintes: fechou os bancos que estavam em crise, proibiu a exportação e o entesouramento de ouro, realizou uma profunda reforma no sistema bancário. Em maio de 1933, decretou a reforma agrária por meio do Ato de Ajustamento Agrícola. A finalidade do ato era reduzir a produção de excedentes agrícolas, visando a manutenção do nível de preços. A partir de então, o Estado passou a comprar os excedentes agrícolas. Nesse mesmo mês, Roosevelt criou um núcleo de planejamento regional no Vale do Rio Tennessee, integrando indústrias, hidrelétricas, reflorestamento e irrigação. A construção de obras públicas estimulou também a recuperação da economia. Um acordo com os empresários fixou os preços e estabeleceu limites de produção. Os trabalhadores foram beneficiados com a regulamentação da jornada de trabalho e do salário mínimo. Como estava a situação das democracias liberais no pós-guerra? Vamos ver aqui agora em rápidas pinceladas. A França e a Inglaterra ficaram arruinadas após a Primeira Guerra Mundial. Perderam a condição de potências de primeira grandeza. Enfrentaram graves problemas internos devido à crise de 1929 em suas economias. A Inglaterra manteve a proeminência colonial durante o período entre guerras, mas tornava-se evidente que o Império Britânico começara a ruir, começara a desabar. Para evitar a perda total do seu império colonial, a Inglaterra criou a Commonwealth, ou a Comunidade Britânica de Nações. Os países integrantes da comunidade mantiveram vínculos econômicos e culturais com a metrópole. Internamente,
os liberais perderam terreno para os trabalhistas. A Inglaterra permaneceu relativamente isolada dos problemas europeus, até a escalada do poder totalitário na Alemanha. A França saiu da guerra vitoriosa, é verdade, mas financeiramente arruinada. No pós-guerra, optou por uma política defensiva para evitar uma futura invasão da Alemanha. A França construiu uma linha de fortificações, a linha Maginot, e selou pactos e alianças com outros países da Europa, entre eles a Bélgica, a Polônia, a Tchecoslováquia. Em 1934, selou uma aliança com a União Soviética. Internamente, a França viveu momentos de instabilidade política em razão da luta entre a direita e a esquerda. Seus campos e indústrias foram devastados com a guerra. A crise econômica foi permanente no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Falemos agora sobre o advento do comunismo no mundo. Com o triunfo comunista, as esquerdas do mundo se voltaram para a Rússia. Se voltaram em busca de apoio. Após a guerra civil contra os russos brancos, como eram chamados aqueles que se opunham à Revolução Socialista, a situação interna se estabilizou na Rússia. Em 1922 foi criada a União Soviética, uma federação de repúblicas socialistas. Em 1932 foi promulgada a Constituição Soviética, que instituiu o regime do Partido Único. Lenin suavizou o marxismo puro dos primeiros anos da Revolução com a adoção da nova política econômica, conhecida pela sigla NEP, que permitia a existência de propriedade mista, coletiva e privada. A União Soviética alcançou a prosperidade em pouco tempo. O stalinismo. Com a morte de Lenin em 1924, o poder foi disputado entre os partidários de duas tendências, Trotsky e Stalin. Lenin foi um político revolucionário russo e principal líder da Revolução Russa de 1917. Ele foi o primeiro presidente da Rússia socialista. Leon Trotsky acreditava que a revolução deveria ser permanente. Joseph Stalin pregava a consolidação da revolução dentro da União Soviética. Stalin venceu a disputa. Trotsky fugiu para o México, onde acabou assassinado em 1940. Durante o governo de Stalin, a União Soviética se transformou na segunda potência do mundo. Stalin desenvolveu a indústria pesada, que produzia máquinas para outras indústrias, realizou a coletivização da agricultura, perseguiu os grandes proprietários de terras, chamados de kulaks, tomou-lhes as terras e os camponeses formaram cooperativas para facilitar o trabalho agrícola. Stalin cuidou fortemente da educação e deu assistência aos trabalhadores, melhorando o nível de vida da população soviética. Ao mesmo tempo, realizou reformas políticas que transformaram seu governo numa verdadeira ditadura. Em 1936, reformulou a Constituição, suprimindo aspectos democráticos, como a separação de poderes e o sufrágio universal. Toda forma de oposição foi eliminada durante os grandes expurgos realizados entre 1936 e 1938. Falemos agora sobre os nacionalismos totalitários na Europa. As ambições imperialistas da Alemanha, da Itália e do Japão levaram à Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. A situação criada pelo pós-guerra gerou nos países vencidos uma escalada de regimes militaristas e expansionistas que lutaram contra o capitalismo e contra o comunismo. Na Itália surgiu o fascismo, liderado por Benito Mussolini. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Adolf Hitler. O nazifascismo surgiu como resposta ao perigo vermelho comunista, estimulado também pela União Soviética, e também à instabilidade do capitalismo liberal. Aproveitando a fragilidade da Sociedade das Nações, o governo militarista do Japão iniciou a conquista da China e a expansão na Ásia. O militarismo japonês na Ásia, a partir de 1931, quando um partido militarista decidiu impor a hegemonia do Japão, e com a assunção do governo do Império por Hirohito no Japão, este empreendeu a expansão colonialista na Ásia, aproveitando então a fragilidade da China, que enfrentava uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas. As tropas japonesas então ocuparam a Manchúria e criaram um estado fantoche chamado de Manchukuo. A Sociedade das Nações condenou a ação japonesa. O governo de Tóquio saiu da sociedade em 1933. Esta não teve meios para resolver a situação.
A partir desse momento, o Japão desenvolveu uma importante indústria armamentista. Em 1935, tomou uma parte da Mongólia e iniciou uma política de aproximação com a Alemanha e a Itália. Assinou com a Alemanha um pacto anticomunista em 1936. Em 1937, empreendeu abertamente a conquista da China por meio de uma longa guerra que só terminou em 1945. Falemos agora sobre o fascismo italiano. A Itália ficou insatisfeita com os resultados da Primeira Guerra Mundial, pois não recebeu as colônias que esperava receber. Esse sentimento, somado ao empobrecimento do pós-guerra, criou um profundo mal-estar social. As ideias marxistas encontraram ampla difusão. Ao mesmo tempo, surgiu um movimento nacionalista liderado por Benito Mussolini, fundador do Partido Fascista, em 1919. Mussolini formulou a teoria do Estado totalitário, senhor de todos os direitos. O totalitarismo fascista era antiliberal e antidemocrático. Segundo a teoria fascista, tudo deveria estar submetido à autoridade do Estado. A ditadura do Estado era exercida pela burguesia reunida em corporações. Falemos agora sobre como os nazistas chegaram ao poder na Alemanha e as consequências disso, né? Então, meses após o fim da Primeira Guerra Mundial, os social-democratas alemães assumiram o governo e proclamaram a República de Weimar. As condições impostas pelos vencedores da guerra sobre a Alemanha eram muito duras. A Alemanha pagava uma pesada dívida de reparação de guerra aos países vencedores. Além disso, havia perdido muitos homens neste conflito e a Alemanha se ressentia de falta de mão de obra. A miséria provocou o descontentamento generalizado. A crise de 1929 agravou a situação, pois a Alemanha dependia de créditos norte-americanos para saldar os seus compromissos internacionais. Desempregados, ex-combatentes e milhares de pessoas arruinadas pela crise econômica foram atraídos pelo Partido Nacional Socialista, a principal figura era Adolf Hitler. O nazismo era muito semelhante ao fascismo italiano. Os nazistas acreditavam em um Estado totalitário dirigido por um chefe predestinado para guiar os destinos da nação. Hitler incorporou ao nazismo um elemento novo, a ideia de raça. Para ele, a raça germânica era superior às demais, predestinada a dominar o mundo. Além disso, os nazistas desenvolveram a ideia do espaço vital. Eles acreditavam que as nações que não se expandiam eram nações decadentes. Os nazistas desejavam recuperar os territórios perdidos em 1919 e ocupar as planícies russas. Os russos eslavos eram considerados por eles inferiores. A eliminação ou até mesmo o extermínio de populações consideradas inferiores eram plenamente justificadas pelos ditames nazistas. Em 1932, o Marechal Hindenburgo foi eleito presidente da República. Naquela eleição, nenhum partido obteve maioria no parlamento. Em 1933, após sucessivas negociações, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. A escalada do líder nazista foi fulminante. Em fevereiro de 1933, usando como pretexto o incêndio do edifício do Reichstag, o parlamento alemão, ele desatou uma feroz perseguição aos esquerdistas. Em março de 1933, após a suspensão dos deputados da oposição, o Reichstag deu plenos poderes a Hitler. Aos poucos, ele suprimiu todos os partidos políticos. Em 1934, Hindenburgo morreu. Hitler assume poderes ilimitados, junto com o título de Führer, palavra que significa líder. As tropas juraram obediência e adesão incondicional à sua pessoa. A propaganda maciça, coordenada por Joseph Goebbels, e a polícia secreta, a Gestapo, controlavam todos os aspectos da vida alemã. Os professores, judeus ou opositores ao regime foram perseguidos e os livros de autores considerados perigosos foram queimados em praça pública. Os nazistas criaram campos de concentração para prender os inimigos do regime. Os sindicatos foram suprimidos. Em seu lugar, criou-se a Frente de Trabalho, que reunia patrões e trabalhadores. A economia nazista era dirigida e planificada pelo Estado, inclusive a indústria e o comércio. A construção de obras públicas ajudou a diminuir o desemprego. A educação popular foi assumida pelo Estado e as crianças eram criadas fora de casa.
e aprendiam as teorias nazistas de superioridade racial germânica. O cristianismo também foi substituído pelo culto da raça. Em 1935, Hitler restabeleceu o serviço militar obrigatório. A Alemanha reiniciava sua escalada armamentista. A militarização e o rearmamento criaram um dos exércitos mais potentes e letais do mundo. Em pouco tempo, a marinha e a aviação alemãs contavam com equipamentos superiores aos dos países capitalistas. A intervenção na Guerra Civil Espanhola serviu para testar os equipamentos bélicos do eixo Roma, Berlim, Tóquio, contra os exércitos democráticos. Para concluir, é importante ressaltar que, além do fascismo italiano e do nazismo alemão, houve também outros regimes de caráter totalitário na Europa pré-Segunda Guerra Mundial. O salazarismo foi um. O salazarismo foi um regime ditatorial inspirado nos ideais fascistas que vigorou em Portugal sob a liderança de Antônio de Oliveira Salazar, a partir da nova Constituição estabelecida em 1939. Teve também o franquismo, em alusão ao general Francisco Franco, que, inspirado no nacionalismo exacerbado, se rebelou contra o governo democrático do presidente Manuel Azaña Díaz e mergulhou a Espanha na Guerra Civil de 1936 a 1939. Por fim, quero ressaltar as principais características dos regimes de perfil totalitário. Estes regimes têm como perfil, primeiramente, governo centralizado, nacionalismo extremado, antiliberalismo, organizações militaristas para a juventude, culto à personalidade do líder, partido único e expansionismo territorial. Assim nós terminamos a nossa explanação de hoje, abordando esses 8 passos que inexoravelmente acabaram levando o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Uma continuação de um conflito que começou em 1914 e foi até 1918. Teve um intervalo de tempo de 21 anos, mas estas questões que levaram à Primeira Guerra Mundial não foram totalmente resolvidas e o mundo acabou mergulhando em uma Segunda Guerra Mundial, muito mais letal, com máquinas muito mais modernas, uma destruição incalculável, perdas de vida e, enfim, tudo de ruim que esse conflito acabou agregando às populações. Então, aqui nós terminamos a nossa explanação. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.